Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação, Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade à nossa jornada, o nosso podcast Histórias Contadas, os Heróis Anônimos do Distrito de Sebastião de Abreu. Nosso podcast é o Heróis Anônimos. Esse podcast tem por objetivo guardar a história deste lugar, Distrito de Sebastião de Abreu, para as novas gerações e divulgá-la para o Brasil, riqueza da cultura nordestina, heróis e heroínas que tem muito a nos ensinar. A gente vai dando continuidade à nossa monografia Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha, em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. Meu nome é Elton Oliveira, sou locutor, sou o criador também desse projeto educacional, projeto Heróis Anônimos, Histórias Contadas do Distrito de Sebastião de Abreu. Hoje vamos dando continuidade aqui à nossa monografia. Vamos iniciar o tópico A Festa do Beiju. Durante todo o processo de pesquisa, nas muitas entrevistas que já fiz, e olhem, foram muitas mesmo, um dos fatos que atraiu muito minha atenção era quando, logo que falava em farinhada, quando perguntava se eles podiam me contar um pouco sobre esta prática, alguns me perguntavam para que eu queria saber, outros não. Já começavam a conversar sobre o assunto. O que me fez dar esse título, A Festa do Beiju, é que no começo, como havia citado, sobre o fato que chamou minha atenção, é que muitos entrevistados, principalmente as mulheres, que ao falar das farinhadas logo diziam: "Ah, bom é a festa do beiju." Até aí eu nem me ligava em perguntar o porquê. Ainda era o começo da pesquisa, só que eu continuava buscando informações, mais e mais depoimentos. Foi aí que comecei a me dar conta que alguns homens também se recordavam, com muita alegria e até mesmo com um ar de prazer, da tal festa do beiju. Foi quando, ao entrevistar um senhor, e ele tocou novamente no ponto. Bom mesmo, menina, era a festa do beiju, que muita coisa boa acontecia. A partir desse depoimento comecei a amadurecer e logo cheguei à conclusão de que um dos tópicos seria este. Então comecei a montar entrevistas para dar sentido a este tópico. E mais, como a festa do beiju é no final da farinhada, caiu como uma luva. Então pensei, vou colocá-lo para ser o último tópico do primeiro capítulo. E assim coloquei. E se na festa do beiju me chamou a atenção, de acordo com as entrevistadas, que recordavam com tanto entusiasmo e ainda me provaram por A mais B, que realmente é a melhor parte da farinhada mesmo. Agora é minha vez de partilhar essa experiência com vocês, leitores e ouvintes. E segundo a ordem, é a chegada à hora de vocês repassarem essas emoções e experiências. Ainda é apenas na teoria, pois a prática só quem pôde vivenciá-las foram os meus entrevistados. Mas se tentarmos nos deportar e nos colocarmos no lugar destes depoentes, com certeza iremos nos emocionar e quem sabe até viver um pouco essa prática. Ainda que teoricamente, e assim aprendermos que a vida não se resume em festas e de bailes, clubes, praças, trios elétricos e etc. Mas também que o tempo é quem dita o tipo de festa e as pessoas é quem escolhe o cenário para que tal evento aconteça. Portanto, preparamos nossos corações, pois grandes emoções prometem marcar as próximas páginas que se seguirem. Como começa a descrever Dona Maria, que diz: "Eu achava bom quando eu ia com toda a minha família e as outras moças para a farinhada. E quando chegava a festa do beiju, aí é que eu e outras moças ficávamos alegres, pois tinha a chance de arranjar um namorado." Ao relembrar a festa do beiju, ou melhor, as festas do beiju, pois Dona Maria participou de muitas farinhadas, como ela já falou em tópicos anteriores, que ela diz ter nascido e se criado nas farinhadas. Nesse depoimento acima, ela ri bastante, até mesmo com um ar meio que retraído, envergonhado. Depois tentei deixá-la bem à vontade, e ela se soltou. E contou outros pontos que circundam a festa do beiju. Inclusive, falou das brincadeiras que aconteciam durante a festa, falou sobre as histórias de Trancoso e etc. De acordo com os dados levantados no decorrer desta pesquisa, ouvi muitas histórias e acontecimentos vividos por meus entrevistados. E em relatos voltados para o fim da farinhada, que esta se encerra com a festa do beiju, como já dissemos, é nesta festa onde todos os participantes da farinhada, juntamente com todas suas famílias e convidados, que viram noites preparando beijus para a festança. E é nesta virada de noite que muitas coisas acontecem, chegando muitas vezes até a esquecer dos beijus que estão assando no forno
como nos conta o senhor Matias. Sempre virá a noite quando está na reta final, pois é aí que vem a alegria dos beijos, que envolve muita gente, todo o pessoal que trabalhou na farinhada. A mulherada prepara a massa, a goma e o coco para fazer os beijos. Uma vez, numa das farinhadas que participei, eu nunca esqueci mais disso. Tinha um torrador chamado Geraldo Bernabé. Colocaram o beiju no forno e aí se entreteram com as brincadeiras de contar piadas, todo mundo sentado em uma roda, escutando as piadas e histórias de Trancoso. Resultou foi aí que de repente alguém se lembrou do beiju, já depois de muito tempo, né? E aí o forneiro correu e se assustou quando viu. Aí ele falou: "Valha-me Nossa Senhora, virou uma J. Macedo, queimou o que enrolou." Tentaram aproveitar um pedaço do beiju, deu ainda para comer um bom pedaço. Foi muito engraçado este depoimento do senhor Matias, pois ele me contou esse fato como se tivesse acontecido há poucos dias, pois muitos foram os risos que eu mesma não aguentava ao presenciar sua alegre recordação, que também caí em risos junto com ele. Ele me contou outros fatos ocorridos na festa, pois por adentrar as noites, até imaginarmos quantos fatos acontecem com as moças e rapazes, mas deixa pra lá. Iremos falar sobre isso mais à frente, ou melhor, já iniciaremos na entrevista de Dona Maria, que deu uma boa noção e nos mostrou qual era o principal interesse das moças e dos rapazes em não perder esta festa por nada desse mundo. E é a partir desses dois depoimentos acima que já deu para perceber quantas emoções aconteceram, com muitas pessoas que vivenciaram na prática esses acontecimentos, em que, mesmo ao meio de severidades e castigos que por dar algum passo errado, seja as moças ou rapazes daquele tempo, por um passo em falso podia se preparar, pois os pais jamais deixavam barato. Em hipótese alguma, os mesmos não deixavam passar em branco, mexiam céus e terras para tentarem limpar o nome de suas filhas. Assim, segundo relatos em entrevistas feitas durante ao longo tempo de pesquisa e estudo deste trabalho monográfico, como relata uma entrevista que me pediu para não pronunciar seu nome, deixando apenas seu relato e pedido que não citasse seu nome e a chamasse pelo pseudônimo de Florzinha. Minha filha mais velha é gente hoje, graças a uma dessas festas de beiju, que aconteceu em outubro de 1968, lá na casa de farinha de um tio meu. Eu era morta de apaixonada pelo pai de minha filha. Todas as vezes que tinha farinhada, a gente namorava. Assim, jogando as cascas da mandioca um no outro. Só que nessa farinhada ele me fez mal e aí foi aquele fuar. Meus pais foram até o fim para ele se casar comigo. Nos casamos, tivemos mais de 14 filhos e estamos juntos até hoje. Na entrevista, Dona Florzinha, percebemos que, mesmo nessa época, as moças também fugiam das regras ditadas pelos pais. Só que, como citou a entrevistada, o erro não é de hoje não, já vem desde muito tempo atrás. Só que naquela época as moças não viviam pulando de galho em galho, não. Erravam, mas tinham que se casar. E se não se casasse, os pais colocavam para fora de casa. E elas tinham que se comportar. Neste aspecto, ao lermos esse tópico sobre as festas do beiju, acabamos comprovando que é realmente a melhor parte da farinhada. Apesar de alguns acontecimentos terem sérias consequências, ou em união eterna, como o caso da entrevistada acima, que apesar de tudo acabou bem, se é que podemos falar assim. Portanto, é encerrado em meu primeiro capítulo, e é esperado que vocês, leitores, ouvintes, que tendo a oportunidade de ler este trabalho, ou ouvir trabalho monográfico, possam se deliciar com as histórias vividas, e aqui relembradas por verdadeiros heróis que são estas pessoas maravilhosas, que se dispuseram a deixar registrado para as futuras gerações, para que estas possam conhecer o quanto esta prática foi valorizada por tantas e tantas pessoas, estas que jamais imaginavam que um dia esta cultura poderia cair tanto ao ponto de poucos sobreviverem da mesma. É isso aí, minha gente, encerrando o capítulo 1 aqui da monografia que da professora Valda Guimarães. Essa monografia que tem tantos e tantos entrevistados que com certeza ensinaram muitas e muitas coisas pra gente que está ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo, para você que também está ouvindo a gente aí nesse podcast. Como eu disse, um dos objetivos da gente era ter um acervo da história do nosso lugar, valorizando a oralidade, a memória das pessoas que contribuíram para a construção de nossa história através de entrevistas e bate-papos. Com certeza a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é levar essa história para você, nosso ouvinte do podcast Heróis Anônimos, histórias contadas do distrito de Sebastião de Abreu.
E esperamos você para o próximo capítulo 2 da monografia, viu? Até o próximo episódio.